mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a ti, ó Pai. Glória ao Senhor Jesus Cristo, louvado seja Senhor nosso Deus. Presta atenção, meu amor, por favor. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Mateus capítulo de número 22, dos versículos 23 ao versículo 33. Amém? Está na live? Tá. Pronto. Você que está na live, continue na live, continue assistindo. Depois esse vídeo vai estar no YouTube. Deus tem uma palavra para o teu coração. Fique nesse vídeo. Deus tem uma palavra para cada um de nós. Amém? Glória a Jesus. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23. Já se faz, meu filho. Os saduceus e a ressurreição. Vamos ler. Naquele mesmo dia, que dia? O dia das indagações e das perguntas, o dia depois da faxina que Jesus fez no templo, o dia que Jesus foi perguntado com que autoridade ele fazia isso, ele responde, o dia que perguntaram a Jesus sobre o tributo, se devia dar a César ou não, e ele responde, o dia que ele contou a parábola do banquete de nupcial, o dia que ele contou a parábola dos 2 filhos, o dia que ele contou a parábola dos vinicultores maus. É um dia só. Tudo foi no mesmo dia, estava acontecendo ali uma coisa atrás da outra. Ontem o nosso professor Mateus falou sobre a pergunta que foi feita a Jesus de forma astuta pelos discípulos dos fariseus. E tudo está no mesmo dia. É isso que está falando. Quando fala naquele mesmo dia, quer dizer que está tudo enredado, foi uma coisa atrás da outra, Jesus resolvendo. Então, naquele mesmo dia, os saduceus, que pregam a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão. Mestre, Moisés ensinou que se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira, ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Considerando que todos foram casados com ela. Então Jesus lhes esclareceu: vocês estão equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Ou vocês estão errados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Perdão, é uma indagação. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Deus está perguntando, vocês não já haviam lido isso? Está escrito lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 6 e versículo 16, quando Deus fala com Moisés na sarça ardente. Aí Jesus está falando, vocês nunca leram essa passagem lá do Êxodo? Onde Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Por isso, ele não é Deus de mortos. Jesus Cristo continua, por isso, versículo 32. Ele não é Deus de mortos, Deus não é Deus de mortos, mas sim dos vivos, dos que vivem. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas. Que palavrinha bonita do português. Ficaram estupefatas. Como é que está aí?
Maravilhadas. Estupefado é a mesma coisa que estar maravilhado, ou bestificado, ou abestalhado, alguma coisa assim. Ficaram maravilhados com o ensino de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, mais uma vez Jesus vai responder com muita sabedoria e tem algumas coisas importantes que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu quero trazer para nós. Os saduceus, como o versículo 23 precisamente vai dizer, era um grupo de crentes judeus, era um grupo de religiosos judeus do judaísmo, do templo de Jerusalém, que eles pregavam a inexistência da ressurreição. Ou seja, eles acreditavam que Deus existe, ok? Eles não negavam a existência de Deus, eles não eram ateus. Deus existe, mas o propósito de Deus é para cada ser humano cumprir. Uma vez que cumpriu, morreu, acabou. Você deixa seu legado para seu filho, para seu neto, para seu bisneto. Então é importante você cumprir o seu papel, para que seu filho veja em você que você foi uma pessoa que foi bem sucedida, foi bem-aventurada na sua vida, e ele também siga o seu exemplo, e com isso ele vai dar exemplo para o filho dele, e o filho dele vai dar exemplo para o filho dele, e assim sucessivamente. Mas não existe esse negócio de ressurreição. Na cabeça dos saduceus, ninguém volta dos mortos e ninguém, o corpo é só corpo, não existe alma e espírito, nós somos igual aos animais. Meu irmão até acredita que Salomão ele é um dos pais dos saduceus, né? Como ele diz lá em Eclesiastes, que igual os animais morrem, o ser humano também morre, todo mundo não tem matéria diferente, nem nada disso. Rapaz, lógico, apesar dele dizer que o Espírito volta a Deus por Deus, mas talvez o Espírito seja só o fôlego que ele está querendo dizer, que volta para Deus, foi Deus que deu, mas o corpo é só corpo mesmo, que tudo acaba e acabou. Então, os saduceus, eles acreditavam assim, eles não criam em ressurreição. Ok? Os fariseus, aqui no Brasil, nós temos a mania de associá-los sempre a um modo pejorativo. Falou, aquilo ali é um fariseu, o Evangelho dos Fariseus, a música que ficou famosa aí ano passado, o Evangelho de Fariseus, da AIB. Então, dizer Evangelho de Fariseu, todo mundo já fala, Evangelho de hipócrita. Aquilo ali não é crente não, aquilo ali é um fariseu, já sabe, é um hipócrita. Então, nós já associamos diretamente o fariseu a um hipócrita. Nós vamos a Mateus 23, no próximo capítulo, né? Temos ainda, eu acredito que mais 2 sermões no 22, mas quando a gente chegar lá, a gente vai entender bem o porquê que associamos tanto os fariseus à hipocrisia, porque Jesus vai bater de frente com a hipocrisia dos fariseus, e Jesus vai expor no capítulo 23, ele é completo, Jesus com um tom, parece assim, irado mesmo, um tom mais rígido, mais duro, mais austero. Ele vai falar contra a hipocrisia dos fariseus no tempo dele. Então, por isso, nós associamos a hipocrisia aos fariseus. Mas os fariseus, os saduceus, eram 2 grupos religiosos que existiam lá no tempo de Cristo, em Jerusalém, em todo Israel. Os fariseus criam na ressurreição, criam em anjos e criam em espírito, que nós somos espírito, alma e corpo, ou espírito, alma, que é uma coisa só, e corpo, né? Mas o homem não é só matéria. Os saduceus acreditavam que sim, o homem é só matéria, espírito é só esse fôlego que a gente respira, Deus toma de novo quando o dia de cada um chega, e a matéria é só matéria, ninguém volta dos mortos, existe esse negócio de ressurreição, e os saduceus não acreditavam nisso. E é esse grupo que chega até Jesus nesse momento, falando sobre a ressurreição, para testar, para ver o que Jesus falava sobre a ressurreição. E eles trazem essa parábola, já que Jesus é um contador de parábolas até então, assim como os fariseus foram de alguma forma sagazes ao mandar discípulos até Jesus,
disfarçados de justos, bajularem Jesus, como o nosso irmão Mateus expôs ontem, os saduceus também tomaram suas providências e falaram, bom, a oratória dele é baseada em parábola, até agora ele largou um monte de parábola na cara da gente, vamos com uma parábola para ele também. Então essa história aqui é uma parábola que eles estão falando para Jesus decifrar na ressurreição, já que Jesus acredita nisso, porque é óbvio que Jesus falando em Deus, em ressurreição, em vida eterna e tal, eles já deduziram que Jesus era um fariseu. Jesus era fariseu, gente. Então não podemos dizer que todo fariseu é hipócrita, porque Jesus era fariseu, Paulo era fariseu, Pedro era fariseu, nós somos fariseus. E eles deduziram que Jesus ele era fariseu, então eles perguntam sobre a ressurreição para Jesus. E conta esse caso aqui que nós vimos de uma mulher que se casou com um homem, e esse homem morreu sem deixar filhos. E esse homem tinha outros 6 irmãos, eram 7 irmãos ao todo. E um foi casando com essa mulher, porque foi morrendo sem deixar filhos, o outro casou, o outro foi morrendo, não deixou filhos, casou, até chegou no 7º, depois a mulher morreu. Isso é a lei do levirato, é isso? A lei do levirato, se eu não me engano. Mas é uma lei que tinha realmente no passado, naquele tempo, e principalmente os judeus, eles eram adeptos dessa lei. Levirato, eu não lembro bem o nome dela, mas é onde exatamente tinha isso. Se um homem morresse sem deixar filhos, o irmão casava. Isso aconteceu inclusive na família de Jesus. Jesus ele é descendente de um filho de Jacó chamado Judá. Jesus é da tribo de Judá, por isso o nome dele lá no Apocalipse, Leão da tribo de Judá. Jesus descende de um filho de Jacó, Jacó que é filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. Então Abraão, Isaac e Jacó, que a gente viu no texto, Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então o filho de Jacó, chamado Judá, que é o 4º filho de Jacó, que se tornou a tribo, e Jesus vem dessa tribo, dessa descendência, dessa linhagem. Na genealogia de Jesus nós vamos encontrar lá Judá de Tamar. Se a gente voltar no início, a gente vai ver lá Judá de Tamar. Tamar é a mulher da qual Judá gerou Perez. Perez, usar, é o nome do menino que Tamar gerou de Tamar. Judá gerou de Tamar. Por que Mateus coloca Judá de Tamar gerou Perez? Porque Tamar não era mulher de Judá. Tamar era mulher do primeiro filho de Judá. Se eu não me engano, se chamava Então, Judá tinha 3 filhos: Onã e Sela. E tomou uma mulher para si. Essa mulher se chamava Tamar. E diz a Bíblia, não sabemos o porquê, a Bíblia não explica o porquê, mas ele era muito mal aos olhos do Senhor. O Senhor não gostava dele, Deus não gostava dele. Então o cara era gente ruim, não prestava não. Para Deus não gostar é porque ele não prestava. E aí Deus não gostava dele e Deus foi lá e matou ele, porque ele não valia nada. Ele é gente ruim, gente do coração ruim mesmo, Deus matou. Pronto, é o que está escrito lá e ponto final, está desse jeito. Deus não gostava dele, ele era mau lá no seu, o Senhor matou. Aí Onã tomou Tamar por mulher, porque morreu sem deixar filhos. Então vai Onã e casa-se com Tamar para gerar filhos para o irmão dele, mais velho. O primeiro filho ia ficar com o nome do irmão mais velho, para esse levar genealogia para o seu filho mais velho, que é para que a geração de Judá continuasse em O que aconteceu foi que Onã, quando entrava para fazer sexo, ter relação sexual com Tamar, ele fazia o coito interrompido, o tradicional coito interrompido, no escuro, na tenda, ali ele ficava e depois ele, na hora de ejacular, ele ejaculava fora de Tamar, justamente para não gerar filhos para o irmão dele. A intenção dele era essa: não quero gerar filhos para o meu irmão, então já que não vai se chamar no meu nome, eu não vou gerar filhos para ele. Ele cumpriu de forma fake a lei que o obrigava, mas ele não gerava filhos, e Deus não gostou dessa atitude de Onã, e Deus vai lá e mata Onã também. Deus vai lá e matou Onã, até porque Judá tinha que se tornar uma tribo, era a promessa de Deus. Judá não podia ficar
morrer ali com 3 filhos morrendo sem filho e ficar por isso mesmo. Judá não era igual a esses pais aqui, que eu não sei se tinha pais aqui desses 7 irmãos, foi deixando a mulher casar com um outro. Judá ficou cismado. Judá falou, bom, o que essa mulher tem? Ela tem algum problema, não vou entregar meu filho mais novo na mão dessa mulher não. Já matou o mais velho, já matou, vou entregar nada. Judá, ele era cabreiro, ele falou, sai fora, Tamar, vai para casa do seu pai de novo, fica lá quietinha. Quando Selá, meu filho, ficar maior, aí eu deixo casar com você. Mas era treta de Judá, ele não queria entregar Selá porque ele estava com medo de Tamar matar ele também. Selá é uma mulher amaldiçoada, está querendo matar meu filho, vai entregar meu filho mais novo, perdão, de jeito nenhum. E Judá não queria entregar. Passou o período, Selá ficou forte, virou um rapaz, e Judá não entregou Selá para Tamar. Tamar viu isso e falou, rapaz, eu agora estou viúva, na casa dos meus pais, não tem ninguém que me queira, até porque, como ela era viúva, ninguém podia casar com ela, a não ser irmão do defunto. Então, ela estava desamparada, os pais dela, possivelmente já idosos, ela falou, se meus pais morreram, eu vou ficar não. E Judá não me deu o menino que ele falou, o menino já virou homem, Judá não me deu ele para virar meu marido, e eu ter um certo amparo, gerar um filho e começar a coisar. Eu preciso fazer um negócio. Vem Tamar, ela vai, se disfarça de prostituta, a mulher de Judá morreu, Judá ficou viúvo, Judá vai na cidade onde Tamar estava na beira do caminho, Judá pensa que ela era uma prostituta, se deita com ela e vai gerar esse menino chamado Perez, que é do qual Jesus descende, certo? Então Jesus mesmo, a descendência dele vem de uma trama igual a essa daqui, de uma emboleira dessa que aconteceu com Judá e os filhos de Judá. Então Jesus sabia muito bem do que estava acontecendo, porque na própria genealogia, além dele ser Deus, onisciente, onipresente e onipotente, na genealogia dele mesmo, que desde menino o judeu aprendia a sua genealogia, ele sabia que tinha um rosto desse já acontecido na tribo de onde ele descende, a tribo de Judá. O próprio Judá é pivô de um caso desse aqui, dessa lei de um irmão ter que possuir a cunhada na ausência sem filhos. E Jesus fala para eles de forma muito clara que eles erram, eles estão errados, porque a pergunta foi, quando essa mulher ressuscitar junto com esses 7 irmãos, ela vai ser mulher de quem? Do mais velho ou dos outros 6 tudo? Porque todo mundo foi marido dela. Quem tem mais direito agora? Como é que o Senhor, como é que Deus, o Todo-Poderoso, vai resolver esse pior da ressurreição? Ela foi mulher do 7. E o 7 foi marido dela na ressurreição. E agora? Como é que ela vai se virar? Dona Flor e seus 7 maridos. Fica difícil agora. Não é seus 7 maridos agora não, é 7. Como é que ela vai se virar agora? E como é que vai ser resolvido esse caso? E Jesus vai dizer claramente para eles que eles estavam errados por não conhecerem a palavra de Deus, as escrituras, errais por não conhecerem as escrituras. Aqui, versículo 29. Vocês estão equivocados por não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Por que não conheciam o poder de Deus? Porque eles não criam no poder de Deus para a ressurreição. Primeiramente, eles estavam errados na teologia deles, por não conhecerem as Escrituras, e eles estavam errados por não conhecerem o poder de Deus, que ressuscita dos mortos, que é o poder que Jesus diz, eu recebi o poder, que é do meu Pai, de fazer aquilo que está morto viver. E esse poder eu vou dar às minhas ovelhas, aqueles que são meus, para que passam, porque aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Esse poder eu recebi de meu Pai. Então eles não conheciam nem as Escrituras, nem o poder de Deus, eles estavam errados. E Jesus vai continuar, versículo 30, que na ressurreição as pessoas não se casam e não são dadas em casamento, são todavia como os anjos dos céus. Então a gente entende que o casamento, o matrimônio, é algo terreno, é algo mundano, é algo que vai passar. E não tem nada a ver. O casamento é algo corruptível, porque ele vai ter que acabar um dia. E o casamento cristão ele só deve acabar ou com a volta de Jesus Cristo, exatamente, ou igual a velhinha do meme disse, até que a morte vos separe.
Mas ele um dia acaba, né? Mas ele um dia acaba. Todo casamento, por mais que faça bodas de carvalho, talvez ele não chegue nem a um centenário, porque eu nunca vi ninguém com 120, 125 anos, porque às vezes geralmente a idade de casamento é 25, 20, né? Então eu não vi ninguém chegar a essa boda centenária aí, sem estar viúva ou os dois já partiram. Então, um dia o casamento, que essa não é, o casamento que não é uma convergência, que não é uma coisa humana, é uma instituição de Deus. O casamento foi Deus que instituiu lá no Jardim do Éden, porém é algo para o corpo, literalmente. É para o corpo, é algo carnal, é algo literalmente para essa era, para esse tempo. Para esse tempo. Agora, os que hão de herdar a vida eterna, Jesus vai dizer que não se casarão e não se darão em casamento, porque serão iguais aos anjos de Deus. Ninguém viu falar sobre um casal de anjos. Ninguém ouviu falar da mulher de Gabriel, da mulher de Miguel. Por isso Jesus fala, errais não conhecendo as Escrituras. Ninguém ouviu falar que Miguel desceu com a esposa dele e guerreou contra aqueles principados lá na Pérsia em Daniel. Então não tem na Bíblia nenhum casalzinho que desceu, o marido e a esposa eram dois anjos, Gabriel e Gabriela. Não tem. Gabriel não tem a esposa dele, Gabriela, porque Gabriel é só Gabriel. E se tiver, e nem esse negócio de definição de sexo não tem, eles são, você não consegue dizer se é um anjo ou uma anja. A gente que define isso, os anjos dos céus, eles nem se casam, não são dados em casamento. A questão da sexualidade é algo nosso, terreno, não pertence ao mundo espiritual. Nem tão pouco o diabo também, né, que é bem conhecido nosso, o dragão, ele não tem a dragoa, ele deveria ter. Mas ele também é um anjo caído, mas ele não tem a dragoa dele, ele não tem a velha, ele já é a velha antiga serpente, mas ele não tem a outra serpentona, a mulher dele, ele não tem. Ele não tem. Então, nem um anjo tem, e Deus não tem mulher, e nem nada. Então, só por isso, os caras já estavam errados. Espírito não tem matrimônio, no céu não tem casório. E o outro ponto é, quando Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó já havia morrido aqui na terra, Abraão já havia morrido aqui na terra, e Isaque já havia morrido aqui na terra. E Jesus vai dizer que Deus não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Uai, Jesus, que história é essa? Como é que Deus não é Deus de mortos? Esses caras morreram, eles não estão aí pra gente, né, falar shalom para eles, nem bater papo com eles. Que conversa é essa de que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, porque para Ele vivem todos. O que quer dizer isso? Eles morreram fisicamente, mas os saduceus acreditavam que o homem, quando morre, ele deixa de existir em toda e qualquer modalidade. Então, se não existe ressurreição, quando um ser humano morre, ele deixa de existir. Então, no caso, na cabeça do saduceu, que Jesus vai trazer aqui, Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, se todo homem morre, acabou, então eles teriam que admitir que Abraão, Isaque e Jacó eram apenas nomes e não existia mais nada sobre eles em nenhuma parte do universo. Acabou. Porque já que não havia ressurreição, por que Abraão, Isaque e Jacó teriam? Eles dizem, nós somos filhos de Abraão, e tem aquela coisa que eles tinham com Abraão, com Isaque, com Jacó, BBB. Eles renunciassem logo então essa religião, inclusive abraâmica, que é de crer em um só Deus. Então, Jesus vem no pé da letra e cita para eles, vocês já leram lá, vocês nunca leram em Êxodo? Com outras palavras, quando Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e diz que Deus não é Deus de mortos, o que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que Abraão, Isaque e Jacó, e Moisés, e Davi, e Samuel, e tantos outros, Jeremias, Isaías, profetas,
Todos esses homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento e na raça humana, como Melquisedeque, Enoque, Noé, que foi antes da família abraâmica, e Enos e Sete, e o próprio Adão, todos esses, em algum plano, e esse plano é um plano espiritual, eles estão vivos, eles estão acordados. Quando a Bíblia fala que o que dorme no Senhor é o corpo que está dormindo, é o corpo que morre, é o corpo carnal que morreu. Quando fala que morreu, e Abraão morreu viveu tantos anos e morreu, e Noé viveu tantos anos e morreu, e Isaac viveu tantos anos e morreu, e Jesus agora fala que eles não estão mortos, porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Quer dizer que eles não deixaram de existir. O corpo deles estão mortos, mas Abraão não é só corpo. Abraão era corpo, alma e espírito. A alma e o espírito de Abraão estão vivos. Isaac não era só corpo, Isaac era corpo, alma e espírito. A alma e o espírito estão vivos, morreu o corpo. E Jacó não era só corpo, era corpo, alma e espírito. O corpo morreu, a alma e o espírito não. Nós vamos em Hebreus, capítulo 12. A gente vai encontrar um trechinho que não está na Bíblia, mas fazia parte da tradição oral judaica, de quando Moisés está lá no transe, no Monte Horebe, quando o monte tremeu, quando Deus deu as tábuas para Moisés, e vai dizer que Moisés ele conseguiu se chegar, e ele viu no céu a congregação dos espíritos santificados. Ou seja, Moisés viu lá Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros espíritos santificados que já estavam lá, vivos, adorando a Deus, congregados, reunidos, igual nós estamos aqui hoje, em adoração a Deus. Então Moisés, no Monte Horebe, ele conseguiu ver a congregação dos espíritos santificados. Então é sobre isso que Jesus está falando. Para vocês, Abraão, Isaac está morto. Para mim, que sou Deus, é Jesus Deus falando, ele não está morto. Eles estão vivos. E vai haver o dia da ressurreição, que é onde vai haver a transformação desse corpo. O corpo que morreu há milênios vai ressuscitar. É óbvio que não vai ser um corpo normal. Vai ser o corpo que Adão tinha antes da queda. Antes de cair. Lembra que Deus falou que no dia que ele comesse da fruta ele iria morrer? Então, o homem morreu nesse sentido. E quando Jesus vem, ele vem para redimir a criação de Deus. É voltar a ser como era no princípio, antes de cair. Então, quando ressuscitarmos, teremos corpos, como Paulo diz, corpo glorioso. E o que Jesus fala sobre o casamento é o que Paulo vai dizer lá na frente. O que é corruptível não herdará com o incorruptível. Semeia-se a semente na corrupção, mas se colhe a semente na incorrupção, naquilo que não passa, naquilo que não se corrompe. Então, usando a resposta de mais cedo, juntando com essa, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, as nossas obrigações matrimoniais é dar a César o que é de César. Nós temos obrigações, quando nós selamos um compromisso, nós principalmente somos crentes em Jesus Cristo. Todo mundo deveria ter, pela questão do respeito humano um pelos outros, mas nós que estamos em Cristo, temos um compromisso diante de Deus quando nós selamos o casamento, um homem com uma mulher, entram em um acordo de se respeitarem, de se amarem, de se protegerem, e eles devem respeitar este acordo que fizeram diante de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Respeitado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Quanto àqueles que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, devemos respeitar o nosso casamento, o nosso matrimônio, porque disso aí nós teremos, da união do casamento, nós temos filhos. É natural que da união do casamento se venha filhos. E por isso precisamos respeitar o nosso casamento, para que nossos filhos sejam bem protegidos, para que nossos filhos tenham uma boa
base de amor, de respeito, aprendam valores, princípios que eles vão usar lá na frente, quando eles se tornarem adultos, no meio, para conviverem em sociedade. Então, se eles crescerem em um lar harmônico, se eles crescerem em um lar que há respeito, a cumplicidade, a respeito, acho que respeito é a palavra mais correta, mais adequada, porque uma vez tendo respeito, todas as outras coisas vão se organizando, porque ninguém é igual a ninguém. Mas com o respeito a gente vai ajeitando as peças e um respeitando os limites dos uns outros e vão ajudando e vão conversando, dialogando. Os nossos filhos vão aprendendo a viver em sociedade e esse é o propósito. E aí teremos pessoas mais sadias psicologicamente falando, pessoas que sabem lidar com conflitos sem exageros, sem estorvações. Então, o casamento ele ajuda-nos nessa era, nesse tempo, a formar bons homens, boas mulheres, para que vivam numa sociedade melhor, né? E vamos cada vez mais fazendo isso. Então, essa ideia do saduceu, do legado, não estava de um todo rejeitada por Jesus aqui. Ele não está rejeitando isso. Isso é legal, isso é bom. O erro está na parte espiritual, que é dar a Deus o que é de Deus. Estamos usando o gancho da fala de ordem de Jesus, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O erro está exatamente quando parte para a ressurreição, que isso aí não é do departamento humano, é do departamento divino, que é onde nós devemos crer que quando Jesus voltar, na volta de Jesus Cristo haverá a ressurreição. Às vezes é bem complexo o Apocalipse, a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Parece coisas, sei lá, às vezes parece coisas que vão acontecer simultaneamente, às vezes parece distinta. Então eu não vou fechar nem com ser distinto, nem simultaneamente. Eu sei que no arrebatamento da igreja, antes do arrebatamento, haverá a ressurreição dos mortos. Por que Jesus fala que os saduceus estão errados, não conhecendo as Escrituras? Eles não conhecendo as Escrituras. Talvez até conheciam, mas eles não respeitavam a autoridade das Escrituras e, portanto, não conhecendo o poder de Deus. Eles não estavam crendo no poder de Deus. Quando eles falam não conhecem, talvez não creem nas Escrituras e não creem no poder de Deus. Porque deu tempo para eles verem também o poder de Deus manifestado em Jesus Cristo, em cada obra que Jesus fez. Então eles viram, eles tinham conhecimento. Então essa palavra conhecimento aqui a gente pode interpretar por crer. Vocês não creem nas Escrituras Sagradas, que talvez eles conheciam. Os caras eram saduceus, eles não eram ignorantes. Eles não estavam falando de ignorância material. Eles não estavam falando com leigos. Aqueles caras eram doutores em teologia. Os saduceus também eram doutores no conhecimento da lei de Moisés, da Torá, dos profetas. Jesus está falando sobre a falta da fé deles nas Escrituras e no poder de Deus. Mas eu creio sim, se você não obedece, se você acha que aquilo não vai acontecer, é porque você não acredita. Daniel, que é do Antigo Testamento, e os saduceus conheciam, e os fariseus conheciam, o profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para desprezo eterno. Daniel, capítulo 12, versículo 2, fala sobre a ressurreição. Uns ressuscitarão para a vida eterna, honra e vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eternos. Então toda a teologia que Jesus vai desenvolver sobre vida eterna, Mateus 5 que a gente vai ver, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança, o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, e apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque nunca vos conheci. Daniel já havia falado. Estava em Daniel capítulo 12, versículo 2. Então o erro doutrinário deles estava exatamente porque eles não estavam
se fazendo de desentendidos, de que não conheciam, eles não estavam reconhecendo a autoridade da Bíblia, a autoridade das Escrituras. Existem várias outras alusões de forma simbólica, de forma profética, em tantos outros profetas, mas eu trouxe esse Daniel 12:2 porque está muito claro. Inclusive é o que Jesus vai usar. Como está escrito lá em Daniel, quem lê entenda, no sermão profético, Jesus vai usar esse capítulo. Quem lê entenda o que está escrito lá em Daniel. Então Jesus vai usar. Então em Daniel está muito claro essa parte da escatologia e a parte da ressurreição desse versículo. Qualquer criança de 6, 7 anos, igual Caleb, já pode entender do que é que ele está falando aqui. De uma forma muito clara, o que Deus está falando. Então, o erro deles é esse. Uma coisa interessante que a gente vê aqui é que eles se calaram. Que Jesus estava errado, porque Jesus usou exatamente as Escrituras. Jesus mostrou que o erro deles estava por não conhecerem as Escrituras. Muitas pessoas hoje estão piores do que os saduceus. Estão piores, porque mesmo usando hoje a Bíblia e mostrando, não gente, isso aí está errado, porque está escrito aqui que é diferente. E as pessoas continuam fazendo erro. E há pessoas que brigam, que passam a luz crentes. Não estou falando de não crentes, pelo amor de Deus, gente. A nossa briga não é contra carne e sangue, mas a gente não tem direito nenhum de julgar quem está fora da igreja de Cristo. Não temos o direito de julgar os gays. Não temos o direito de julgar, Satanás, eu te repreendo. Não temos direito de julgar os gays, não temos direito de julgar os políticos, não temos direito de julgar as prostitutas, não temos direito de julgar ninguém que está lá fora, os ladrões, os homicidas, traficantes, ninguém. Não temos o direito de julgar ninguém que está fora. Quem faz isso é o doutor daqui da cidade aqui. Quem julga criminoso, Otaviano, que julga os criminosos. Outras varas lá tem o doutor Wilson Nunes, tem um tanto de juiz aí na cidade, e juízas, é eles quem julgam. A igreja não tem papel de julgar ninguém, aqui não é um fórum. O lugar de julgar é lá, o fórum da cidade, é lá que se julga as pessoas, os problemas lá levam para a delegacia, é lá que julga, não é na igreja. A igreja não tem direito de sair julgando A, B, C ou D. Agora, pela palavra de Deus, todo crente deve ser julgado. Toda pregação deve ser julgada pela palavra de Deus. É a própria palavra quem diz. Que nós devemos julgar uns aos outros. Uns aos outros, pela palavra. Paulo vai dizer: havemos de julgar até os anjos naquele dia. E vocês acham, eu fico com vergonha, porque no meio de Corinto não tem um crente com sabedoria para julgar entre os irmãos. É isso que Paulo vai dizer. Não temos direito de julgar os de fora, mas devemos julgar os de dentro. Os de dentro da igreja. E os de dentro da igreja, se a gente julga não ofendendo, matando, dizendo que vai para o inferno, não. É mostrando, falando, irmão, eu vi assim essa fala que o senhor falou, não está errado não, está certo não. Se o cara for pastor, tiver algum cargo eclesiástico, piorou. Não faça isso não, porque é perigoso. É perigoso, irmão, é perigoso. Eu já fui proibido. Falaram para mim que me proibiram. Quase fui banido de um grupo por causa disso. Porque o cara botou um negócio lá, uma fala budista lá no domingo de manhã, que não foi legal. O cara presidente da igreja, e eu fui lá e botei em cima. Um salmo, um versículo do salmo lá. E me chamou depois, o pastor local falou: não critica mais o pastor lá não, porque ele estava pedindo para te banir do grupo. Então você não pode, mesmo usando a Bíblia, julgar esses caras, eles são piores do que os saduceus. O Jesus usou a palavra aqui, mostrou que o erro deles era por causa que eles não estavam reconhecendo a autoridade da Bíblia, e eles calaram a boca e saíram. As multidões ficaram o quê? Maravilhadas com a autoridade de Jesus, com a maneira que Jesus respondeu, usando a Bíblia. E muita gente hoje, se a gente usa a Bíblia para dizer que eles estão errados, eles querem bater na gente, eles odeiam a gente, eles desejam mal para a gente. Usando a Bíblia. E se Jesus, porque ainda estamos no contexto que eu trouxe aqui, Jesus está entrando em Jerusalém para julgar Jerusalém. E
Jerusalém ainda estava melhor do que muita gente hoje. É isso que eu estou mostrando. Respeitaram. Quando Jesus usou a palavra, eles calaram a boca. Encerrou o assunto. Se aceitaram ou não, não interessa. Eles encerrou o assunto. Isso aí. No versículo seguinte a gente vai ver. E os fariseus, vendo que Jesus calou a boca dos saduceus, eles se calaram. Eles não retrucaram quando Jesus disse que o erro deles era porque eles não conheciam a Bíblia. Não retrucaram. E hoje a gente encontra retruque. Então Jesus foi visitar Jerusalém. E Jerusalém se deu mal. Mesmo calando-se quando via que estava errado, Jesus usou na Bíblia. E eles ainda se deram mal. Porque não é só se calar e não retrucar, é se arrepender, é mudar e não mudar. E hoje o problema é que às vezes, além de não mudar, de jeito nenhum, é retruque. Retruque. Foi o que eu coloquei essa semana. Tem gente que fala que não é só conhecer. E realmente não é só conhecer, mas é praticar a palavra de Deus. Mas se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai praticar? Você vai praticar o que você não conhece? Isso é uma desculpa, como o memorial que colocou, de Satanás, para ver se a pessoa se atola na ignorância e perece. Porque se você não sabe o que é para fazer, como é que você vai fazer aquilo? Ah, não é só conhecer, o diabo também conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas não obedece. Claro, beleza, ok. Mas ele pelo menos conhece, está melhor do que muito crente. Ele pelo menos já está na frente de muito crente, já sabe disparar. É por isso que ele põe muito crente no bolso, ele engana muito crente, ele põe no bolso, amassa, dobra e bota no bolso. É por isso que ele faz isso com muito crente, porque ele conhece. É por isso mesmo. Agora, se você quer ser praticante da palavra de Deus, se nós queremos ser obedientes da palavra de Deus, precisamos crescer na graça de Deus, que nos ajuda a obedecer, porque não é pelo nosso esforço. Precisamos crescer na graça e no conhecimento, porque sem conhecimento, como teremos a graça para praticar aquilo que a gente aprendeu, que é certo para fazer? Se a gente não sabe o que é aquilo que é certo, como é que a gente vai ter graça para fazer? Então a gente precisa crescer na graça e no conhecimento. E eles estavam errando por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então que possamos pôr em prática o que nós aprendemos com Jesus e crermos, em primeiro lugar, que toda a nossa caminhada aqui, quando Deus se apresenta a Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, não era para a terra prometida só, não era só para Josué entrar lá e, como o escritor dos Hebreus vai falar. Se fosse assim, eles, como Davi e outros mais, vai dizer o tempo todo: somos peregrinos, eu sou um peregrino na terra, sou um peregrino. Mas Davi, você está na terra prometida, você está na terra prometida. Mas não, eles esperavam a Canaã celestial, eles esperavam a Jerusalém celestial, a cidade não feita por mãos humanas, mas onde Deus é o construtor, o artífice e o construtor. Deus é o engenheiro, Deus é o pedreiro que construiu. É o próprio Deus quem fez. Ele arquitetou, ele fez a engenharia, o projeto de arquitetura, e ele mesmo construiu com as próprias mãos dele. É essa cidade que Abraão, Isaac e Jacó esperavam. Não era aquela cidadezinha que ele estava circulando ali. Em algum momento da história eles entenderam que aquilo ali não era o futuro deles, mas eles esperavam algo depois daqui. É por isso que eles andavam na presença de Deus, caminhando com Deus. É porque eles esperavam algo mais, além disso. Então que sejamos, irmãos, fariseus e não saduceus, porque o erro do saduceu, o erro do fariseu era hipocrisia, falsos crentes. O erro dos saduceus era doutrinário, era terrível, nem crente eles eram. É o que Jesus falou aqui.
Nem crentes eles poderiam ser considerados, porque o erro deles era por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então que não sejamos saduceus, pessoas que acham que morreu, acabou, que Jesus não vai voltar, que não acreditam no que vem depois daqui. Mas que a nossa fé seja justamente por esse motivo, por essa loucura da ressurreição. Essa loucura de que Abraão, que há milênios morreu, vai ter o corpo dele ressuscitado. Isaac vai ter o corpo ressuscitado. Jacó vai ter o corpo ressuscitado. Paulo foi decapitado há mais ou menos quase 2000 anos. Mas naquele grande dia, o corpo de Paulo, que foi decapitado, foi cortada a cabeça, ele vai ressuscitar com a cabeça no lugar. Como isso vai acontecer, pastor? Eu não sei, é Deus que vai fazer. O poder não é nosso, é dele. Quem vai fazer é ele, quem está falando é ele, não é nós. Não cabe a nós, cabe a nós crer. Pedro, que foi crucificado, segundo os historiadores, de cabeça para baixo e queimado, carbonizado, ficou a cinzinha lá, e aquela cinzinha vai virar corpo de novo, e esse corpo vai ser glorificado. É simples. O pessoal foi entregue para os leões, o leão comeu, rasgou, estraçalhou, digeriu, defecou. Mas naquele dia vão ressuscitar os corpos. Nossos irmãos foram jogados lá na arena de Roma, lá no Coliseu Romano. Nossos irmãos vão ressuscitar. Os corpos deles vão ressuscitar. Os malditos Césares também vão ressuscitar. Esse Sinédrio vai ressuscitar. Os saduceus, os fariseus vão ressuscitar. Aquele que enfiou a lança em Jesus vai ressuscitar para ver Jesus voltando. Todo olho verá, até aqueles que ultrapassaram. Até aquele soldado que enfiou a lança em Jesus vai ressuscitar. Todos vão, todos. Judas vai ressuscitar, todo mundo. Esse dia vai chegar. Essa é a nossa fé. Aí tem gente que fala que a fé é uma das com a ciência. Não anda não. Pode andar até aqui. Ciência nenhuma explica isso. E pronto, é fanatismo, é loucura. Pois é, essa é a loucura da pregação. Um dia Jesus vai voltar e nessa volta ressuscitaremos. Fica de pé nesse momento. Que tenhamos a esperança em nossos corações, que essa esperança venha alimentar a nossa fé a cada dia, para que a gente possa crescer em amor uns pelos outros. Amém? Porque isso aqui é só um ensaio do que está para vir. Isso aqui é uma preparação do que virá. Por isso que Jesus fala para nós nos desapegarmos daqui, para nos apegarmos lá. Não é que devamos ser relaxados com as nossas obrigações aqui, não. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. A fé é a fé. Suas obrigações aqui, as suas obrigações aqui. Cuide das suas obrigações aqui, mas não deixe que elas sejam o seu tudo, porque elas não são. Elas não são o seu tudo. O seu tudo, você só vai ter, como Paulo disse, a nossa completude vai ser lá, naquele dia. Hoje eu vejo em parte, hoje eu entendo em parte. Um dia eu vou ver como ele é. Um dia eu vou ver completamente. E conhecerei ele como dele eu sou conhecido. Um dia isso vai acontecer. Então eu não estou completo. Essa terra não completa a gente. Isso aqui não é nosso tudo. A gente somos só peregrinos, estamos passando aqui. Estamos de passagem. Então vamos cuidar das coisas direitinho. Vamos cuidar do nosso planeta bonitinho, vamos cuidar da água, vamos cuidar das árvores, vamos cuidar dos animais, vamos cuidar uns dos outros, cuidar dos doentes, cuidar do nosso casamento, cuidar dos nossos filhos, vamos fazer tudo certinho que a gente tem que fazer. Pagar nossas contas, fazer o que a gente tem que fazer. Mas isso não é nosso tudo. Morreu, acabou? Não, senhor. Depois daqui é que a gente vai. Agora, o problema é, quem não cuida aqui e não se preocupa com o que vem, é que vai acontecer aquela surpresa negativa de Daniel, vai ressuscitar para vergonha, humilhação e desprezo eterno. Então nos preparemos para não sermos desse grupinho e sermos do grupinho do bem. Amém? Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças damos a Ti pela Tua santa palavra e por Jesus Cristo que vem, Ele mesmo vem afirmando para nós que um dia nós ressuscitaremos, todos, ó Pai. Se o arrebatamento da igreja acontecer hoje, acontecer na nossa geração, Pai,
nós seremos transformados que estamos vivos. Mas antes de nós até, os que morreram em Jesus Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a base do Evangelho. Essa é a base da boa notícia. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, e a tenham sem fim. Essa é a base da tua mensagem, Jesus Cristo. Que o Senhor não veio para nos dar ouro e prata, terrenos, mas o Senhor diz: pega os seus bens, venda tudo, dê aos pobres e compra para você sacolas e ajunte tesouros nos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. Essa é a base da tua mensagem, Jesus Cristo. E o diabo, nem saduceu nenhum pode tirar, nem tocar, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor Jesus não vão de passar. Deus, pela fé na volta do Senhor Jesus Cristo, nós caminhamos. Nós iniciamos essa jornada de estudo, de meditação nos Evangelhos, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, porque sempre, Senhor, em quase todo momento, o Senhor está nos fazendo voltar a esse pensamento primitivo dado pelo Senhor Jesus Cristo, de que nós somos apenas peregrinos caminhando sobre essa terra e que não devemos ter uma fé terrena, mundana e passageira, mas nós vivemos aqui, nos preparando para coisas maiores, eternas, coisas que não passarão, porque o mundo passa as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Pai, nos dê a tua graça, pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Faz assim com sua mão.